Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula da nossa disciplina de História. E na nossa disciplina de hoje, que é História, é o nosso último assunto do nosso plano de estudos no mês de agosto. Nós vamos falar sobre, olha só, os trabalhadores, tá? E seus direitos. Nós vamos falar sobre os trabalhadores e seus direitos. Então vamos lá, crianças. Observa aí na tua capa do livro da página 256 e 257. Você vai ver um grupo de pessoas fazendo uma manifestação, certo? Estão falando lá sobre, professores da rede estadual em greve por salários, emprego e condições de trabalho. Então observa bem esta imagem, tá? Atualmente, os trabalhadores têm direitos garantidos. Todos os trabalhadores têm os seus direitos garantidos por lei, né? Antes não era assim. Hoje, esse direito é garantido por lei. Esses direitos foram conquistados por meio de muita luta, por meio de muitas reivindicações, de protestos. E esse direito foi conquistado ao longo da história. Não foi uma coisa que se foi, conquistou agora. Não, foi ao longo da história, ao longo de toda uma trajetória, foi se conquistando os direitos dos trabalhadores. Assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender os seus direitos e fazer que eles sejam respeitados. Então, ele vai te fazer aqui 3 perguntinhas aqui nesta capa, que está mostrando esta imagem aqui. Vamos lá para as perguntinhas que ele vai fazer. Primeira perguntinha. Observe a fotografia e depois faça uma descrição dela. Então, você vai falar na hora do nosso Zoom. Você vai falar sobre a descrição desta fotografia aqui que você observou. Letra B. O que as pessoas estão reivindicando nessa manifestação? O que você acha que essas pessoas estão na rua, levantando cartazes, certo? Com faixas abertas, o que elas estão reivindicando afinal? Letra C. Qual é a importância dessa manifestação para os trabalhadores retratados? Então, qual vai ser a importância dessa manifestação? Tudo isso você vai me dizer no Zoom às 10h20. Você vai virar o seu livro para a página 252. Na página 252, nós vamos falar sobre os trabalhadores e seus direitos. Lá nós fizemos uma introdução e agora nós vamos falar sobre este tópico aqui. Deixa eu só colocar trabalhadores. Tá? Olha só. Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança, em um ambiente adequado, que não comprometa a sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Mas, para que isso acontecesse, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Observe a fotografia a seguir. Então, é esta fotografia aqui, olha. Só para você ter uma ideia, essa fotografia é em preto e branco, certo? Então, quer dizer que não é uma foto atual, é uma foto do passado. Essa foto foi retirada no ano de 1915, certo? Então, olha só. Nessa imagem aqui, você está vendo várias pessoas reunidas e uma pessoa está falando. Ou seja, aqui nessa fotografia, aqui era o cotidiano da maioria dos trabalhadores, era precária, pois trabalhavam longas jornadas, ou seja, eles trabalhavam num tempo muito longo. Hoje, o certo é a pessoa trabalhar 8 horas por dia. Mas no passado não era assim, eles não tinham uma jornada de trabalho estipulada. Não, eles trabalhavam muitas horas e isso ocasionava nas pessoas doenças, exaustão. Mas as pessoas trabalhavam por quê? Porque precisavam. Além de receber baixos salários, os salários eram muito baixos para o tempo de trabalho, para o tempo de serviço, pela função que exercia, eles recebiam um salário que não condizia com o trabalho e com as horas trabalhadas.
Para tentar mudar essa situação, eles se uniram e lutaram e conquistaram direitos que garantissem uma vida melhor. Assim, trabalhadores fazem manifestação na cidade de São Paulo, que foi no ano de 1915. Tá? Que elementos da fotografia indica que ele retrata uma manifestação? Vamos lá. Você observa quais são os elementos que vão indicar que está sendo feita uma manifestação. Você observa uma pessoa, né, que está numa posição um pouco mais elevada que as outras, e as outras estão observando o que ela está falando, certo? Então nós vemos uma aglomeração de pessoas e alguém está realizando um discurso. Então esses são os elementos que caracterizam que ali estava tendo uma manifestação. Na segunda ele diz assim: em sua opinião, qual foi a contribuição de iniciativas como essa para os trabalhadores da atualidade? Bem, se hoje nós, trabalhadores, temos os nossos direitos garantidos e assistidos, foi graças a essas manifestações do passado, foi graças a essas mobilizações do passado, certo? Então vamos lá. Muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa da mobilização retratada na fotografia. Então, quando nós vemos alguém fazendo alguma manifestação, certo? Defendendo alguma causa, os direitos, a conquista dessa manifestação não vai ser de imediato, vai levar um tempo, certo? Então, foi isso que aconteceu com os trabalhadores. As pessoas do passado reivindicaram, protestaram, fizeram greves, fizeram mobilizações, fizeram paralisações. Então, para quê? Para que tivessem os seus direitos garantidos, né? E hoje os direitos dos trabalhadores têm, graças a essas mobilizações do passado. Por quê? Falando sobre... Aí você vai falar, mas professora, por que eles faziam isso, né? Ficar fazendo greve? Porque, como eu disse, era uma jornada muito longa de trabalho. Imagine, eles iam trabalhar na cidade de São Paulo, aí tem a condução, digamos que levassem 1h30 de condução, dependendo da localidade onde eles moravam, 1h30 de condução, tinha que pegar às 7 horas da manhã, digamos, 7 horas da manhã. Então, para ele estar às 7 horas da manhã, ele tinha que sair da casa dele mais cedo, por volta de 5 horas da manhã, certo? Tinha que sair da casa dele para chegar até o trabalho. Aí ele não trabalhava 8 horas por dia, trabalhava muito mais, né? Então passava o dia todo trabalhando, chegando até noite. Quando terminava o expediente, voltava para casa. Então a pessoa, ele vivia somente para a função do trabalho. E a família, e o seu lazer, e o seu descanso? Não tinha. Então isso ocasionava doenças, exaustão, estresse, certo? Então olha só. E sem se contar que todo esse trabalho, todo esse desgastamento, tanto físico como mental, emocional, não era retribuído de acordo com a questão, né, do dinheiro. Eles recebiam um salário muito baixo. E tudo isso foram feitas reivindicações para melhorar a qualidade do trabalho, a questão do salário. Então muita coisa aconteceu nessas manifestações, certo? Aqui na página 259 ele vai falar sobre aqui, ó, a carteira de trabalho. Vamos falar sobre a carteira de trabalho. Olha essa imagem aqui. Aqui é uma carteira de trabalho aberta. Uma carteira de trabalho aberta. Então, veja só. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma carteira de trabalho da Geórgia. E aqui ele vai te dando as informações. Vamos verificar as informações? Ele vai te dar aqui o número do PIS/PASEP. Ele tá te dando a foto dela, digital. E ele vem dizendo, olha aqui, sobre contrato de trabalho. O empregador. Quem é o empregador? O empregador é aquela pessoa para quem você está prestando serviço, para quem você está trabalhando, né? Aquela loja, tudo mais. Aí daqui o endereço, o município onde se encontra essa loja,
Aí fala sobre se esse estabelecimento ele é comercial, aqui no caso dela ele é comercial. O cargo que ela ocupa nessa empresa é de vendedora, certo? E aí ele fala sobre a data de admissão, que é a data de admissão, é a data em que ela começou a trabalhar nesta empresa. E aqui também vem falando sobre, remuneração específica, é quanto ela vai ganhar neste trabalho que ela vai começar a exercer. Então ele vai te fazer umas perguntinhas. Qual é o cargo da Georgia? O que ela ocupa, né, na loja, nesse estabelecimento? Ela é vendedora. Pergunta número 4. Qual é o nome do empregador? O nome do empregador, para quem ela trabalha, é Center Moda Confecções. Quinta. O que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Nós vamos comentar. Vamos comentar na nossa aula do Zoom ao vivo, às 10h20. Então, eu vou perguntar para vocês o que vocês sabem sobre a importância da carteira de trabalho. Você acha que a carteira de trabalho ela é importante para os trabalhadores? Então, nós vamos discutir sobre isso na hora do nosso Zoom, tá? De acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho, o documento mostrado acima. Então, quando a pessoa começa a trabalhar numa empresa, ela precisa trabalhar e ela tem que ter esse direito aqui da carteira assinada, certo? Infelizmente, a gente sabe que existem alguns locais que não trabalham ainda de carteira assinada, mas é errado. Se o Ministério do Trabalho for bater lá nessa empresa em que o trabalhador está trabalhando e não tem os seus direitos assistidos, né, como por exemplo a assinatura na carteira de trabalho, essa empresa pode levar uma multa, tá? Esse documento ele foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, e garantiu diversos direitos aos trabalhadores. Então, na época do presidente, que era o Getúlio Vargas, foi ele que garantiu, né? Foi esse presidente que assinou esse documento e garantiu esse direito para os trabalhadores. Bem, na nossa página 260, nós vamos trabalhar esse tópico aqui, olha. A CLT. O que é a CLT? A CLT é... Vamos lá. CLT significa Consolidação das Leis de Trabalho. Consolidação das Leis de Trabalho. Então, a carteira de trabalho foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas chamados de CLT, tá? Consolidação das Leis de Trabalho. Além da criação desses documentos, a CLT garantiu outros direitos também importantes para os trabalhadores. Veja a seguir alguns desses direitos. Então, vamos conhecer alguns deles. Olha. Jornada de trabalho de 8 horas. Então, a consolidação das leis de trabalho diminuiu a carga horária do trabalhador. Agora ele passa a trabalhar 8 horas. Férias anuais remuneradas. Se eles tirassem férias, não receberiam. Agora a pessoa tem o direito a férias uma vez no ano. Desculpa. E ela tem que ser remunerada. A pessoa precisa receber para tirar suas férias. Salário mínimo. Agora eles têm um valor mínimo a ser recebido. Antes eles não tinham esse valor, né? E trabalhavam e recebiam salários muito baixos. Embora quando nós falamos sobre o salário mínimo, né, quando fala de salário mínimo, é o mínimo que a pessoa tem que receber. Então, abaixo disso está errado. Pagamento de horas extras. Então, se ele passou de 8 horas trabalhando, ele vai ganhar hora extra. Ele vai ganhar por estar trabalhando. Descanso semanal remunerado. Desculpa. Licença maternidade. Para nós que somos mulheres, quando engravidamos, agora nós temos direito o quê? A licença maternidade. É aquele período em que a mãe vai se dedicar para o seu bebê, né? Que é logo nos seus primeiros meses de vida. Então ela fica em casa, mas ela continua recebendo o seu salário direitinho, tá? E a justiça social? A justiça social pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida de pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade e oportunidade, certo? Na sua página 261 nós vamos ter uma atividade, certo? E essa atividade fala sobre... leia o texto a seguir e depois responda as questões. Vamos ler lá. O artigo 13. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego.
Artigo 76. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Tá? Aí eles perguntam aqui na letra A, qual é o assunto tratado no texto acima? De que maneira você chegou a essa conclusão? Então, observando esses dois artigos, tanto o 13 quanto o 76, ele vem falando sobre o quê? Né? Ele vem falando sobre as leis trabalhistas, correto? Na letra B, de acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? O salário mínimo deve ser pago a quem? A todo trabalhador, independente de ser homem ou mulher. Tá? Tem que ser pago a todos os trabalhadores. Bem, aí nós vamos virar para a nossa página 262. Na página 262, nós vamos falar sobre esse tópico aqui, ó. A importância do trabalho no dia a dia. Você acha que é importante o trabalho no dia a dia? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse tópico. Em troca de trabalho que realizam, as pessoas recebem pagamento em dinheiro, certo? E com esse dinheiro, elas podem suprir suas necessidades básicas. Então, nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades básicas. O que são as nossas necessidades básicas? Alimentação, vestuário, lazer, educação, saúde. Tudo isso são coisas básicas, são nossas necessidades básicas. Então, observa aqui uma imagem, olha. Primeiro, com dinheiro recebem por seu trabalho, as pessoas podem comprar itens de necessidade. Na segunda imagem, olha, pode comprar remédios. Você vai virar para a página 263. Pode comprar roupas. E pode ainda ter uma moradia digna, certo? Muitas pessoas trabalham muito porque ainda também não têm a sua casa própria. Então, com o dinheiro, né, com o serviço, com o trabalho que elas prestam, elas juntam dinheiro e podem comprar uma casa, uma moradia, ter uma moradia digna, certo? Bem, as fotografias dessas páginas retratam pessoas que, por ter um trabalho, conseguem ter acesso a algumas de suas necessidades, como alimentação, saúde e vestuário, certo? Aí ele vai te fazer aqui uma perguntinha. O que acontece com as pessoas quando elas não conseguem um trabalho? Vamos refletir sobre isso. O que acontece? Essa pessoa consegue suprir as suas necessidades de alimentação, de saúde, de vestuário, lazer, então, quando a pessoa está desempregada, ela não consegue suprir tudo isso, né? É muito complicado quando a pessoa está desempregada. Então, tu vai virar o teu livro para a página 264. Na página 264, a gente vai falar sobre o problema do desemprego. Embora os trabalhadores tenham conquistado vários direitos ao longo dos anos, há muitas pessoas em situações de desemprego que encontram dificuldades para se alimentar. Gente, existe uma grande quantidade de pessoas que passam muita necessidade. Eles vivem abaixo, né, do salário mínimo. Ou seja, tem gente que sobrevive com menos de um salário mínimo. E a gente fica pensando, como é que alguém vai sobreviver com menos de um salário mínimo? Se com um salário mínimo já fica difícil, imagine sem esse subsídio, sem esse valor. Como é que essas pessoas vivem, certo? Aí fica difícil para elas se alimentarem, para elas vestirem, para elas calçarem, para elas terem uma moradia digna, tá? Para conseguir dinheiro, muitas pessoas passam a realizar trabalhos informais. O que são os trabalhos informais? São aquelas pessoas que vendem roupa, né, por conta própria, vendem comida, vendem calçados, vendem as coisas na rua, nos sinais. Esses são os trabalhadores informais, tá? Ou seja, aqueles que não têm registro na carteira de trabalho. Bem, ele vai falar aqui na segunda questão. Olha, sem o registro na carteira de trabalho, os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Então, se essa carteira não for assinada, como é que essa pessoa vai conseguir ter o tempo de serviço? Porque a pessoa vai se aposentar, mas ela precisa de ter anos de contribuição para poder se aposentar, né? Então, como é que isso vai ser registrado se ela não está trabalhando de carteira assinada, né? Como é que ela vai tirar suas férias remuneradas? Como é que ela vai ter direito à licença maternidade? Então, tem muitos direitos que são retirados dessas pessoas porque elas não trabalham de carteira assinada. Desculpa pela voz. Então, vamos lá. Você vai listar alguns desses direitos que, olha só,
Os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Você vai listar alguns desses direitos aqui. Então, você vai voltar lá para a página 260, que fala sobre a consolidação das leis do trabalho. Então, você vai numerar aqui, correto? Bem, falamos também em outras disciplinas sobre o trabalho voluntário. São aquelas pessoas que trabalham, né, e elas não ficam esperando receber o dinheiro. Quando elas trabalham voluntariamente, elas trabalham por conta própria, por prazer. Então, aqui fala um pouquinho sobre o trabalho voluntário. E na página 265, nós temos uma atividade e você vai, utilizando as palavras abaixo, escrever a legenda para a fotografia apresentada na sequência. Então, você vai escrever uma legenda para esta fotografia e na segunda questão você vai assinar a frase correta, certo? Depois escreva a frase com informação errada corrigindo. Então, meus amores, a nossa aulinha de história fica aqui. Não esqueça que às 10h20 nós temos o nosso ao vivo no Zoom. Não falta, vou te esperar, viu? Beijos!